Abra sua Bíblia em Marcos, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, verso 31. O tema da nossa aula de hoje é hora de falar. Nemuel, o surdo mudo de Decápolis. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, nessa manhã. O tema de hoje, Nemuel. Nemuel era o nome desse cara. Marcos 7,31 diz assim a palavra de Deus: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. 32. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá. Diga comigo, Efatá. Que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais ele recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Bom, nós estamos falando sobre curas. Nós já falamos sobre lepra, já falamos sobre cegos e sobre alguns milagres que Jesus realizou. Falamos também sobre a mulher do fluxo de sangue, sobre ela ter tocado em Jesus no meio da multidão. E o engraçado é que todas as pessoas que precisaram de cura, que foi citado no Evangelho de Jesus pelos discípulos, todos eles estavam entre a multidão. Mas a cura só se realizou, a cura só se concretizou com todos os que Jesus curou, quando a pessoa teve uma intimidade maior com Jesus. Só que nem sempre isso foi descrito aqui nos Evangelhos. E quando eu fui ler o livro, quando a gente lê o livro que a gente está estudando, Histórias que a Bíblia não contou, você vai ver que não era somente uma cura ali, uma cura física, mas para todos os que foram curados por Jesus, era uma libertação de um trauma. Era algo muito mais profundo do que somente algo carnal e uma enfermidade que era exposta para todo mundo. Só que Jesus, ele sempre curava, tirando a pessoa do foco da multidão, porque ele não queria que as pessoas o procurassem por aquilo que ele podia fazer. Ele queria que as pessoas o procurassem simplesmente porque ele era Jesus, o Filho de Deus, aquele que viria para redimir o pecado da humanidade, e para que todos os que fossem redimidos por Jesus permanecessem nessa redenção. Então, por isso que Jesus não queria a fama de ser um curandeiro ou uma pessoa que realizava milagres por onde passava. Mas não tinha como, porque no meio dos 12 discípulos, que eram
os que presenciavam tudo que Jesus fazia, os milagres, as curas, a multiplicação, tudo que Jesus fez, eles presenciavam tudo. Então, eles não conseguiam guardar para eles aquilo que Jesus fazia. E na maioria das vezes que Jesus fazia um milagre como esse, ele falava: vá, eu te curei, mas não fale para ninguém, não diga para ninguém, não fale, não divulgue. Mas os próprios discípulos que andavam mais próximos com Jesus, eles iam e contavam ao mundo inteiro que Jesus fazia. Porque a gente leu aqui que isso aconteceu, e a gente vai ver que isso aconteceu. Que Jesus disse para eles: ó, não conte isso para ninguém. Mas eles ficavam tão maravilhados, tão assim, impactados com aquilo que Jesus fazia, que não tinha como não divulgar. E o mais engraçado que eu acho de tudo isso, o mais assim controverso, é que existem muitas pessoas nos dias de hoje que realizam curas, que realizam milagres, e o que elas mais querem é que o nome dela seja divulgado. O que ela mais quer é que quando ela vai fazer uma campanha na igreja, coloque lá que o forte dela é cura, que o forte dela é libertação. Não é o forte dela, não é o nosso forte, é o forte de Jesus fazer essa transformação. Nós não podemos nada se não for no nome de Jesus. Se tudo que a gente fizer não for no nome de Jesus, as nossas mãos e os nossos dons que Deus depositou, nos emprestou, não tem valia alguma, se não for pelo nome de Jesus. Então, Jesus não queria essa divulgação, e o que a gente mais vê hoje, em igrejas grandes, é pessoas indo até lá, porque sabem que através daquele cara que está lá em cima, ela vai ser curada de uma enfermidade. Você vê uma divulgação de uma igreja e venha receber o seu milagre e a sua cura, através do fulano de tal. Eu não posso falar o nome, não vou falar mesmo, mas enfim, vocês sabem que é assim. Venha receber o seu milagre e a sua cura, porque fulano de tal vai estar aqui, porque fulano de tal vai estar ali. Mas Jesus mesmo disse que nos últimos dias iriam dizer que ele estaria ali, 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 mas ele não estaria. E haja visto que tem gente com o coração tão escurecido, com o coração tão mau, que ainda tem a capacidade de planejar falsas curas dentro da igreja, para que o povo acredite que ali existe cura e milagre. Mas a pessoa que ela é curada por Jesus, seja numa área física ou numa área espiritual, ela nunca mais esquece do que aconteceu. E o que mais me chamou a atenção nessa história foi exatamente isso, porque Jesus, ele tirou esse cara do meio da multidão para curar ele sem a multidão ver. Então, você vê aqui na história, na Bíblia, que Jesus, ele tocou nos ouvidos de Nemuel, e depois ele tocou na língua, na boca dele, na língua mais precisamente, né? Com a sua saliva, Jesus tirou da saliva dele e tocou na boca desse cara. Você pode procurar para mim na história inteira alguém que Jesus fez isso. E aí no livro vai um pouco mais ali a fundo. Aqui na Bíblia não diz que ele tinha problema na boca, só diz que Jesus tirou a saliva da boca, tocou na boca dele, e o empecilho que ele tinha na língua saiu. E da mesma forma, os seus ouvidos, que tinha uma enfermidade nos ouvidos também, Jesus tocou e curou os ouvidos também. E aí no livro ele vai mais profundo e ele diz que a dificuldade que esse cara tinha de falar, ele era gago, porque geralmente as pessoas que são mudas, né, são surdas ou mudas, que têm essas duas dificuldades ao mesmo tempo, né, nem fala direito, nem escuta, ou nem fala, nem escuta, ele fala de uma forma especial, de uma forma diferente, né, e às vezes a gente até já chegou a zoar isso, né, imitar, né, e tirar barato, mas, e com esse cara acontecia a mesma coisa, e não é só com esse cara, era com todo mundo que
que tinha um tipo de dificuldade, que tinha algum tipo de enfermidade. E nos dias de hoje não é diferente, é muito pior. É muito pior a falta de respeito, o preconceito com qualquer pessoa que seja diferente daquilo que nós somos. Nós achamos que o nosso tipo é o tipo certo. Que uma pessoa que é surda, que é cega, que é muda, que teve uma paralisia, que é cadeirante, que, sei lá, não pode andar, que não pode falar, que tem uma dificuldade de raciocínio, que é autista. A gente acha que essas pessoas são tão diferentes de nós, mas não é assim. Às vezes a gente já até brincou, já até zoou, já até não sei o quê, e não é dessa forma. Nós somos todos iguais. Então você imagina para uma pessoa que naquela época tinha esse tipo de problema, convivendo numa cidade que era Decápolis e que tipo todo mundo era praticamente perfeito e tipo assim, uma pessoa em 1 milhão era defeituosa. Então para eles aquilo era motivo sim de tirar barato, de tirar sarro. Então esse tipo de coisa vai criando traumas na pessoa. Aonde ele chega, ele vê que as pessoas olham diferente. Aonde ele chega, as pessoas tratam ele diferente. Aonde ele vai, ele percebe alguém rindo do modo como ele fala, por ele ser gago e não conseguir ter uma dicção boa, não conseguir falar direito. Aonde esse cara ia, ele era tirado como estranho. E o engraçado é que ele não adquiriu essa enfermidade no decorrer da vida dele. Todas as vezes que você lê Marcos capítulo 7, no verso 31, e alguém for ministrar sobre essa cura que Jesus realizou, esse cara, Nemuel, ele era enfermo de nascença. Então as pessoas também diziam para ele que o problema dele, a enfermidade dele era por causa do pecado dos pais. Porque geralmente quando os filhos nascem assim, com algum tipo de dificuldade, com algum tipo de uma forma de ser especial, a gente sempre fala, né? É porque o pai fez alguma coisa, então Deus decidiu que o filho dele nascesse assim para ele tomar jeito na vida e para ele nunca mais errar. A gente sempre diz isso. E naquela época era a mesma coisa, ainda mais nessa região de Israel, onde tinha ali toda uma religiosidade colocada para a questão das pessoas que tinham enfermidade, né? A gente viu lá nos leprosos que quem era leproso não podia conviver no mesmo lugar que as pessoas normais. Quem era leproso tinha uma câmara dos leprosos lá no templo, que eles ficavam lá trancados, viviam lá, não podiam sair de lá. Então quem era leproso era praticamente excluído da sociedade. E da mesma forma, quem tinha qualquer tipo de enfermidade que era aparente desse tipo, eles eram excluídos. Então sempre quando nós jovens vamos expor a nossa enfermidade, nós vamos ser excluídos, nós vamos ser julgados, nós vamos ser malditos por aí. Malditos não que eu digo de maldição, mas mal falados, malditos. Nós vamos falar que nosso tipo de enfermidade é esse, é aquele, e as pessoas sempre vão falar assim, meu Deus, mas ele vai para a igreja, como assim a enfermidade é desse porte? E muitas das vezes as nossas enfermidades, elas não são expostas. Nós, quando temos alguma enfermidade, elas ficam aqui dentro de nós. Às vezes quando vem uma enfermidade que é relacionada ao perdão, ela fica tão dentro de nós que isso cria uma mágoa muito grande. E isso se torna uma enfermidade para a morte. Às vezes a nossa enfermidade, ela é momentânea. Às vezes não é uma enfermidade que vem desde quando você nasceu. Às vezes você contraiu uma enfermidade emocional, espiritual, de acordo com a sua vida, porque alguém fez alguma coisa para você, alguém fez alguma coisa para você e você carrega essa enfermidade que você adquiriu no meio da sua jornada para o resto da sua vida. Não é uma enfermidade que você nasceu já com aquele problema, mas talvez seja uma enfermidade que alguém fez alguma coisa para você, alguém até próximo de você, alguém da sua casa, alguém da sua família, alguém do seu sangue, te fez alguma coisa que te machucou tanto, mas tanto, que isso criou algo dentro de você, que você fala, meu Deus, como é que eu vou ser curado disso? Como é que eu vou ser liberto disso? Isso me traumatiza.
às vezes é até algo com o seu pai, com a sua mãe, alguma coisa que um pai lançou, uma palavra que uma mãe lançou sobre a sua vida, e isso fica matutando na sua cabeça, e você fica relembrando essas coisas, e essa enfermidade te corrói por dentro, porque talvez você não tenha um bom relacionamento com a tua família. É porque a gente olha as enfermidades que Jesus curou, as coisas que Jesus realizou como enfermidades expostas, como um paralítico, como um cego, como um surdo, como um mudo. Mas hoje o que eu quero tratar com vocês, o que nós estamos tratando nessas curas são coisas espirituais e emocionais. Então, se até o dia de hoje você carregou uma enfermidade com você, Jesus, ele quer ter uma entrada na sua vida triunfal como essa. Ele quer que você seja curado e que essa cura gere transformação. Então, quando Jesus ele sai de Tiro e de Sidom, ele passa por Decápolis. Jesus já tinha feito várias coisas em Tiro, e uma das coisas que Jesus fez, se você for examinar a Bíblia aqui um pouco antes, foi ter curado uma menina, uma filha de uma mulher, uma menina. Na Bíblia não diz a idade dela, mas diz que ela era uma criança de um demônio, né? E Jesus, ele libertou essa menina lá em Tiro ou Sidom. Ele libertou essa menina somente tendo um diálogo com a mãe. Ele conversou com a mãe, fez somente uma pergunta a respeito das migalhas que caíam no chão, e ela falou: olha, Jesus, as migalhas que caem no chão são para os cachorrinhos. E na mesma hora Jesus vira para ela e fala assim: muito bem, sua filha já está liberta. Como assim, Jesus? Como assim? Como assim já está liberta? E depois a Bíblia conta que a mulher foi lá e realmente a menina estava liberta. E aí ele, saindo dessa cidade, ele foi pelo mar da Galileia, e automaticamente ele viu as pessoas pedindo para ele parar, e então ele parou na região de Decápolis. E logo quando ele parou na região de Decápolis, quem as pessoas trazem para Jesus? O surdo mudo de Decápolis, o famosinho gaguinho da cidade, o que tinha gagueira na cidade. E aí trouxeram ele, e o mais interessante é que não disseram para Jesus qual era o problema, só trouxeram. Jesus pegou ele, tirou do meio da multidão e imediatamente tocou nos ouvidos dele. Depois, Jesus pegou a sua saliva e tocou na saliva dele. Alguns pregadores, alguns pesquisadores, alguns amantes da palavra de Deus diz que ele cuspiu na boca do surdo, do mudo, do gaguinho. Outros dizem que ele realmente tirou da saliva dele e tocou. E eu acredito mais nessa. Acredito que Jesus acredito que Jesus, com maior amor, com a maior vontade de realizar aquilo, então Jesus ele não queria deixar de fazer os milagres e as curas. Ele queria sim fazer, mas ele queria que isso não fosse divulgado. E ele primeiramente queria que a pessoa que fosse receber aquele milagre quisesse aquilo mais do que ninguém. E é óbvio que se você tivesse uma enfermidade, você ia querer ser curado o mais rápido possível. E não importa o que fosse preciso fazer para ser curado, se Jesus estivesse aqui, a gente ia fazer o que fosse preciso para se encontrar com Jesus e receber uma cura. Então as pessoas trouxeram ele até Jesus e ele foi curado. E eu quero fazer uma pergunta. Às vezes você já pode estar totalmente curado, mas você tem trazido alguém na presença de Jesus para receber uma cura? Você tem pegado alguém enfermo, assim como esse povo fez, e tem colocado essa pessoa diante de Jesus para que ela seja curada? Jesus hoje não quer abrir somente os nossos ouvidos e a nossa boca. Jesus hoje ele quer abrir os nossos olhos, para que nós enxergamos quem é ao nosso redor que precisa receber um milagre e uma cura. Às vezes é alguém dentro da sua casa que você precisa trazer ele até Jesus.
ainda mais na igreja que nós congregamos, às vezes a gente fala assim, meu cara, como você precisa ir na nossa igreja, mas a pessoa não vem. Mas nós lá no fundo sabemos que aqui a pessoa vai ser liberta, curada e restaurada. E em nome de Jesus, o Senhor vai nos dar uma capacitação do alto, que você vai convidar a pessoa fala assim, hoje eu quero ir. Hoje eu vou. Hoje eu vou, e naquele dia a pessoa vai ser curada, a pessoa ela vai ter um tete a tete com Jesus, eu declaro isso, e em nome de Jesus eu creio que ainda esse ano isso vai acontecer. Você vai trazer pessoas para serem curadas, você vai trazer pessoas para serem restauradas, libertas pela palavra do Senhor. Só que Jesus, Ele queria que isso acontecesse no silêncio. E aí, tipo assim, todo mundo traz o cara, né? Vamos trazer ele, levar para Jesus ali. E Jesus quebra todos os paradigmas. Porque todo mundo queria assistir Jesus curando o cara, quem não? Todo mundo, ainda mais os que cresceram, os que conviveram, não, vamos ver se Jesus vai curar mesmo. Vamos ver se isso vai poder ser concretizado, vai poder ser realizado, eu quero ver com os meus próprios olhos. Aí Jesus vai, tira o cara do meio da multidão e cura o cara. A nossa cura, ela não acontece num momento, às vezes, de culto. Às vezes a nossa cura acontece num momento dentro do nosso quarto. Como já aconteceu comigo diversas vezes. E continua acontecendo. Os meus maiores relacionamentos com Jesus são dentro do quarto. Aqui na igreja é só uma expressão daquilo que acontece lá. Aqui na igreja você tem que ser o que você é sozinho com Deus. Se automaticamente você aqui dentro tem uma explosão de glória, um momento que você chora, se quebranta, porque você lá fora já tem um relacionamento com Jesus. Aqui na hora do culto vai acontecer a sua expressão de gratidão a Deus. Mas os maiores milagres interiores nossos são individuais, são sozinhos, são quando ninguém vê. É quando a gente está sozinho que Jesus ele quer vir. Só que às vezes a gente está tão assim longe de Jesus quando a gente está sozinho, que aí as coisas não acontecem. E a gente vem para dentro da igreja achando que aqui dentro da igreja Jesus vai vir e vai acontecer alguma coisa, e às vezes não acontece, ou às vezes acontece. Mas o que acontece aqui nós temos que levar para a nossa casa, nós temos que levar para a nossa intimidade, nós temos que levar para o nosso secreto com Jesus. E aí Jesus já tinha feito os milagres lá, Jesus chegou em Decápolis, e Jesus curou aquela pessoa. E Jesus, ele não curou em público, ele curou sozinho ali, ele, o cara e os discípulos. Às vezes, Jesus curou sim em público. Temos histórias que Jesus curou no meio da multidão e é isso aí, beleza, partiu. Mas Jesus, na maioria das vezes, curou a pessoa individualmente. E só aquela pessoa sabe o que recebeu. Só aquela pessoa sabe como foi precioso para ela receber aquilo de Jesus. E o contato com Jesus, ele transforma, não só cura, mas transforma. Então as pessoas que foram curadas por Jesus receberam uma transformação de vida. Então você imagina que Jesus curando aquele cara, ele estava também dizendo para o povo, eu estou curando ele, porque ele não tem culpa daquilo que os pais fizeram. Se a enfermidade dele é por conta dos pais, ele não tem culpa. E eu estou curando ele hoje, agora. A cura de Jesus queria dizer isso para as pessoas. Independente do que elas fizeram até o momento de encontro com Jesus, se elas realmente quiserem receber a cura dele, nunca mais haverá brecha para o erro na vida. Teve gente que Jesus curou e falou assim, pode ir agora, porque além da cura você está salvo também. Além da cura da tua enfermidade, você também tem a salvação. Mas olha, vai e não volte mais a fazer aquilo que você já fez. Teve pessoas que Jesus teve um contato ali, Jesus falou assim, olha, quem aqui não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus pegou aquela mulher e falou para ela, vai e não peques mais. E quem disse que isso também não era uma cura para a vida dela?
Quem disse que aquilo ali não foi uma libertação para a vida dela? E para as pessoas que queriam atirar a pedra nela também, porque queriam atacar uma pedra nela, e aí as pessoas de repente são confrontadas por uma frase de Jesus, largam a pedra e também são curadas dentro de si, porque querem julgar, querem atacar a pedra, querem acabar com a pecadora que dormiu com diversos maridos ali, e automaticamente Jesus traz uma cura numa questão espiritual, emocional e uma cura de caráter, tanto para aquela mulher que estava ali, para aqueles também que queriam atacar a pedra nela, para matar uma prostituta, para matar uma mulher que estava com o cheiro do ato do adultério ainda ali, mas Jesus foi até ela e disse: não, quem não tem pecado no meio de vocês, que atire a primeira pedra. Jesus estava confrontando, e à mesma medida que ele confrontou, ele estava trazendo uma cura de caráter para aquele povo, e também estava trazendo uma cura para aquela mulher, e um momento de libertação para a vida dela. Então as curas que Jesus realizou não são somente físicas, mas são espirituais, emocionais e curas de caráter. Às vezes nós temos um caráter enfermo, um caráter que é totalmente horrível, é um caráter que aos olhos de Deus é abominável, e Jesus, ele quer curar o nosso caráter também hoje nesta manhã. Jesus, ele quer curar todos os nossos sentimentos. Jesus quer curar todos os nossos pensamentos, todos os pensamentos que nos machucam. Jesus quer estancar as feridas, todos os pensamentos e lembranças que nos trazem dor. Jesus, ele quer curar esses pensamentos, tudo aquilo que aflige a nossa alma, toda lembrança do passado que te dói lá no profundo, e para todo mundo não dói mais, mas para você, só você sabe o quanto te dói. Jesus, ele quer esse tipo, ele quer pegar você, tirar do meio da multidão, tirar do meio dos jovens, tirar do meio às vezes da comunhão, para ter um relacionamento de cura direta com você, e não uma cura superficial, mas uma cura que tenha efeito daqui para hoje, o resto da sua vida. E quando você conta o seu testemunho, as pessoas falem assim: meu Deus, eu estou enfermo igual ele esteve um dia, mas que bênção que hoje ele está curado, que bênção que hoje ele não está mais enfermo. Jesus, ele quer curar as nossas vidas de uma vez por todas. Jesus, ele quer tocar nos teus lábios hoje, jovem. Eu vou levantar um pouco, tá? E uma das partes para mim mais fortes dessa cura de Jesus foi quando ele tocou nos ouvidos daquele jovem, e quando ele tira da sua saliva e toca nos lábios daquele jovem. O Senhor Jesus, ele quer trazer cura para os nossos ouvidos nessa manhã. Ele quer trazer cura para tudo aquilo que você tem ouvido e não tem edificado a sua vida. Às vezes tem coisas que nós ouvimos, mas é como se o nosso coração estivesse ouvindo. Às vezes uma palavra entra nos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, e uma ferida nova se abre. Aí no outro dia você fala assim: eu não posso ficar com isso no meu coração, Senhor, tira isso do meu coração. No outro dia você vê alguma coisa, lê alguma coisa, ouve alguma coisa, e aquilo desce ao seu coração. Ah, mas você é assim, rapaz, você é assim, menina, para que isso, para que aquilo? Muda de vida, deixa de ser assim, deixa de ser assado, você não vai para lugar algum, você não vai dar em nada, você isso, você aquilo. E essas palavras vão entrando nos nossos ouvidos, vão nos machucando, porque as pessoas às vezes vão trazendo traumas para nós, e isso desce ao nosso coração e nos fere de uma tal forma. Mas o Senhor, ele vai trazer uma cura para os nossos ouvidos, e só vai entrar aquilo que vai nos edificar. Aquilo que não for nos edificar, o Espírito Santo de Deus não vai deixar entrar. Porque quando Jesus cura, ele cura para ser para sempre. Ele não cura para depois no outro dia a enfermidade sair em você de novo. Se você diz que foi curado por Jesus, que você foi liberto por Jesus, que você foi transformado por Jesus, mas no outro dia já está cometendo tudo de novo, no outro dia a sua enfermidade já está lá, não foi Jesus que te curou, não foi Jesus que realizou a cura. Porque quando Jesus faz alguma coisa, ele faz para ter efeito, para ter mudança de verdade.
Ele não faz nada meia boca. Jesus, ele faz tudo perfeitamente. E os próprios discípulos nessa passagem dizem no final: meu Deus, ele faz tudo tão bem, ele faz tudo tão maravilhosamente bem, meu Deus. E realmente Jesus, ele faz tudo perfeito, porque ele tem um Pai que faz tudo perfeito. E o plano do Pai para mim e para você é que nós também vivêssemos uma vida aqui perfeita. Mas às vezes a nossa escolha, Caio, não é viver a vida que Deus tem para nós, mas é viver a vida que nós queremos ter para nós. E a vida que Deus tem para cada um de nós aqui é perfeita, é agradável. No plano de Deus, não tem aquele louvor que diz: quando o céu e a terra se encontram, o universo estremece, o leão rugiu no trono. Esse encontro é quando Jesus morre na cruz e ali ele rasga o véu para que eu e você tenham esse encontro com o altar de Deus, que é o céu. Então o nosso plano, o plano da terra, o seu plano de viver aqui na terra, terá um encontro com o céu. E esse encontro com o céu muda completamente a nossa história. Temos um outro louvor que estamos cantando aí: quando eu vi o céu pelo lado de dentro, eu percebi que eu precisava ser mudado por completo. Sabe por quê? Porque lá é tudo diferente, lá é tudo perfeito, lá é tudo lindo e maravilhoso. E para nós trazer o céu para a terra não é muito difícil, mas basta você querer, basta você estar curado. E aonde quer que você for, aonde quer que você ande, o céu vai estar junto com você. Aonde quer que você for, a luz de Deus vai estar com você. Aonde quer que você for, as pessoas vão ver e vão olhar para você como uma pessoa que leva algo diferente. E o nome desse algo diferente se chama Jesus e o Espírito Santo de Deus. E quando Jesus toca nos ouvidos daquele homem, ele é curado. E quando Jesus tira da sua saliva, olha para os céus e diz: Efatá, e toca, e a boca dele se abre, e ele é curado da sua gagueira. Jesus, ele quer trazer essa palavra para algumas áreas da sua vida hoje. Efatá, que quer dizer abre-te. O que é que precisa de um efatá na sua vida? Essa palavra foi usada essa única vez. Mas Jesus, ele disse isso quando curou a boca dele. E nós, como jovens, precisamos de uma cura, todos nós, na nossa língua, no que estamos falando por aí, no que estamos digitando, naquilo que estamos dizendo, como estamos dizendo, dentro das nossas casas, como é que as pessoas nos enxergam. As nossas palavras, elas têm que ser diferentes, jovem. Nosso linguajar não é o linguajar do mundo, a nossa língua e o nosso linguajar tem que ser aquilo que Jesus quer. E se você não tem um verbo que é o verbo de Jesus, assim como ele fez com este homem, ele vai tirar da saliva dele para tocar na sua boca, e essa experiência com Deus ninguém vai poder negar, porque quando você começar a abrir a tua boca, todos saberão que é o próprio Espírito de Deus falando, e aí então saberão que agora você não fala mais de você, mas você fala aquilo que Jesus quer que você fale. Jesus, ele quer tirar aquilo que nós queremos falar, e ele quer colocar aquilo que ele quer. Você vai estar andando na rua, você já pensou, e de repente você para alguém, você começa a falar de Jesus para aquela pessoa, e você fala: meu Deus, eu não queria ter falado porque eu tenho vergonha, mas Jesus gostaria que você tivesse falado. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, é assim. Então, para muitos, Jesus curou uma enfermidade exposta para ele, e para todo mundo ali. Mas hoje, acredito eu que aqui no nosso meio não tem ninguém que é gago ou que tem uma dificuldade ao falar. Não tem ninguém aqui que é surdo fisicamente. Não tem ninguém aqui que não fale. Todos nós falamos, todos nós temos voz. Mas na questão espiritual e na questão do reino dos céus, o que temos falado?
Será que temos uma boca suja que só fala palavrão, que só murmura, que só resmunga? Nessa manhã o Senhor quer abrir a tua boca para que você fale aquilo que Ele quer, não aquilo que você quer. Jesus, Ele quer purificar os teus lábios, porque Jesus era santo, irrepreensível, e Ele tirar da saliva dele para colocar na saliva de outra pessoa, meu Deus do céu, Ele estava purificando a vida daquela pessoa. Ele não estava só curando, Ele estava colocando dele na pessoa, e hoje Jesus quer colocar dele em nós. Ele estava tirando da saliva dele, tocando na boca daquele cara para que ele fosse curado. Ele estava tirando dele, assim como Ele fez com o sangue derramado na cruz, assim como Ele fez com tudo aquilo que Ele sofreu. Ele estava morrendo pelo ontem, pelo hoje e pelo amanhã também. Ele estava levando sobre Ele não só as enfermidades nossas que estamos na igreja, Ele estava levando sobre Ele a enfermidade de toda a era, de toda a época, de todo ano, de todo século. Jesus, Ele estava curando todo mundo, lá da época dele até hoje, 2019, até o ano que vem. Mas se as pessoas não abrirem os olhos a tempo para aquilo que Jesus fez, vai ser tarde demais. Mas eu e você sabemos disso, por isso Ele quer que nós abrimos a nossa boca para anunciar essa salvação e não anunciar outra coisa senão isso. Nós devemos anunciar, nós devemos parar de perder tempo e querer ficar aqui na igreja só ouvindo. Nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que dizer: efatá, Jesus, é efatá que o Senhor disse para esse cara e tocou nos lábios dele. Faça isso comigo também. Toca nos meus lábios e faça com que eu perca o medo. Faça com que eu perca, Senhor, qualquer receio de falar de Ti. Abre a minha boca em nome de Jesus, Pai. Toca nos meus lábios e abre a minha boca dentro da minha casa, dentro do meu trabalho, aonde quer que eu for. Eu quero ser um profeta Teu. Ter uma boca que pertence a Jesus é falar aquilo que Ele quer e não falar aquilo que você quer. É confrontar assim como Jesus confrontou, mas também é amar assim como Jesus amou. Não há como sermos uma pessoa de confronto sem sermos uma pessoa de amor. Quando nós amamos e confrontamos ao mesmo tempo, as pessoas, elas nos olham diferente. Agora, quando você só é uma pessoa de confronto no Facebook, confronto no WhatsApp, confronto pessoalmente, quem é você, quem não sei o que, ou raça, você só confronta, só palavra. As pessoas vão falar assim: aonde é que está o amor? As pessoas vão começar a nos olhar com olhares muito desagradáveis aos olhos de Jesus. Você percebe que Jesus, para Ele salvar uma pessoa, Ele confrontou um monte naquela multidão ao falar com aquela prostituta ali, com a Maria. Jesus olhou para ela e falou: quem não tem pecado aí, atire a primeira pedra. Todo mundo largou a pedra, confrontou. Depois Ele foi e amou ela e falou: vai, não peques mais. E ela queria ficar com Jesus, ela queria andar com Jesus, ela queria estar perto dele. Então, nem que seja uma pessoa que seja... Porque na verdade Jesus sabia que no meio daquela multidão, no meio daqueles fariseus, que é exatamente isso que o diabo quer. Que a igreja não abraça essas pessoas, que a igreja não prega a verdade. O diabo quer que nós ficamos calados, trancados, dentro do nosso comodismo. O diabo quer que nós esteja com a boca tapada mesmo, ainda mais aonde nós congregamos. O diabo não quer que nós anunciamos essa palavra. O diabo quer que a gente esteja totalmente mudo. Mas em nome de Jesus nós vamos falar. Nossa boca vai se abrir e o efatá de Deus vai chegar nas nossas vidas. Se não é a tua boca que precisa abrir, é o teu entendimento que vai receber o efatá de Deus. Teu entendimento vai abrir, você vai abrir o seu entendimento para a palavra de Deus e você vai falar assim: meu Deus, como eu gostaria de receber tudo isso. E o Senhor vai começar a te fazer entender a palavra dele. E a tua mente vai abrir. A tua mente vai abrir assim como aconteceu com os discípulos. Porque quando Jesus ressuscitou, depois ele voltou, ele apareceu para os discípulos e antes dele voltar ao Pai, ele disse: o entendimento de vocês vão abrir. E isso aconteceu depois que Jesus foi embora para o céu de vez. O entendimento deles abriram de vez e eles entenderam todo o plano. E aí Pedro começou a pregar e na primeira pregação já foi mais de 3.000 pessoas. E aí começou porque o entendimento dele abriu, a boca dele abriu. Pedro não estava pronto ainda quando caminhava com Jesus para falar disso. Pedro só ficou pronto depois que Jesus foi, depois que Jesus voltou, e aí ele teve que se arrepender, ele teve que ser curado
curado daquilo que ele negou Jesus, ele teve que ser curado, porque as pessoas perguntaram para ele: e aí Pedrão, você andava com ele? E ele falou: não andava não. Ele falou aquilo que ele queria, porque o que o Pai dos céus queria que ele falasse ali naquele momento era: eu ando com ele sim. Mas ele falou: não ando com ele não. Ele falou aquilo que ele queria, porque ele teve medo. Infelizmente ele teve medo, e nós também às vezes temos medo. Mas aí depois ele se sentiu preparado, a boca dele abriu, e ele começou a pregar, ele começou a falar, ele começou a ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Então é muito interessante que da forma que aconteceu essa cura, Jesus tirou aquele cara da multidão. E Deus tem um tempo para nós que não é tempo de andar com a multidão. A multidão que eu digo é multidão que não vai te edificar. Se aquele grupo que você está ali te edifica, esteja. Se não é para sua edificação, não esteja, porque você precisa ser curado. Se você precisa ser curado, pegue na mão do seu irmão e fala: me leva até Jesus, porque eu não estou conseguindo. É por isso que nós devemos andar com alguém. Por isso que nós temos que ter assim alguém do nosso lado, porque nem sempre nós estaremos 100%. Nem sempre nós estaremos bem o suficiente para querermos caminhar sozinho e dizer: eu estou bem. Não estou bem. Eu sou uma pessoa que eu não tenho medo e vergonha de falar quando eu não estou bem. Ainda mais para os que são mais próximos de mim. Quando alguém mais próximo de mim vem: você está bem hoje? Eu falo: não, estou bem não. Estou bem, hoje eu não estou bem, hoje não é um dia legal, tal. Porque a gente tem dias que realmente a gente não está legal. Os pensamentos vêm, a tristeza chega, e aí tudo que você quer é estar na presença de Deus e mais nada. Às vezes isso acontece comigo. Eu falo: Senhor, eu preciso chegar na tua presença, eu preciso ficar ali, eu e você, eu preciso ouvir algumas coisas de você, preciso conversar com você. Porque uma coisa eu falo pra vocês: nem todo mundo vai te entender assim como Jesus te entende. Pode ser o amigo mais próximo. Às vezes você está falando ali, tentando explicar o que você quer da sua vida, qual é a sua dificuldade, qual é a sua dúvida, e seu amigo vai falar: não, tudo bem, não, tá bom, não sei o quê. E ele não vai te entender. E essa semana aconteceu isso comigo. Chamei um amigo meu aqui da igreja, e eu peguei e falei: ó, me ajuda aí e tal, tô com essa dúvida aqui e tal, assim, tá difícil e tal, não sei o quê, essa dúvida e tal, e o Senhor não tá me dando uma luz aqui, me ajuda, tá, não sei o quê. A pessoa falou assim: não, eu queria ouvir uma coisa, né? A gente sempre vai pedir um conselho querendo ouvir uma coisa, não. É só pra me tirar a dúvida mesmo, não sei isso mesmo. Aí eu fui perguntar pra pessoa, a pessoa falou totalmente ao contrário. Eu não queria ouvir isso. Eu não queria ouvir isso. Só que o pior é que a pessoa tá certa. A pessoa tá certa, ela falou certinho o que eu tenho que fazer, mas eu falei: não quero fazer isso. E a pessoa falou a coisa certa. Esse meu amigo falou a coisa certa, mano, foi certeira, assim, ele falou, e foi na lata, assim, ele falou: não, é isso e é isso, acabou. E eu: não, você não tá entendendo, eu não quero isso, mas eu só tô te perguntando pra me tirar a dúvida, né, porque não sei e tal. Ele falou assim: não, é isso. Eu falei: poxa, meu. Aí eu falei: tá bom, desliguei o celular, fiquei 3 dias sem falar com a pessoa. Eu sou assim, eu sou revolto. Fiquei 3 dias sem falar com a pessoa. Fiquei no meu canto, entendeu? Mas aí a pessoa chega e fala: nossa, mano, enfim, ignorante. Mas eu fiquei com muita raiva da pessoa. Mano, eu não queria que ela falasse isso, cara. Não queria. Mas aí depois Deus falou comigo assim: então, o verdadeiro amigo é aquele que vai falar aquilo que você não quer ouvir. Exatamente. Eu respirei fundo. Falei: amém, Senhor, amém. Mas aquilo ainda ficou, né? Eu não queria ter ouvido aquilo. E às vezes nós vamos ouvir aquilo que a gente não quer ouvir. Isso também é uma cura. Mas a gente vai ouvir aquilo que é certo. Às vezes a gente não quer ouvir o que os nossos pais dizem. A gente sabe
que os conselhos dos nossos pais são os mais certos, mas o nosso ouvido está tão enfermo que aquilo que o amigo errado fala é o certo. Às vezes o nosso ouvido está tão enfermo assim como o dele, que a gente fica ouvindo as falações do mundo. Para que ir para a igreja? Para que insistir? Para que não sei o quê? Para que isso? Para que aquilo? E o pai e a mãe falam assim: pensa no seu futuro, vai para a igreja, ora, jejua, busca Deus, guarda dinheiro, guarda não sei o quê. Mas a gente está todo enfermo. Nosso ouvido está ouvindo aquilo que não é para ouvir, nossa boca está falando aquilo que não é para falar, os nossos olhos estão enxergando aquilo que não é para enxergar, os nossos pés estão caminhando para onde não é para caminhar, as nossas mãos estão cheias de lepra, porque a gente toca naquilo que não é para tocar, a gente peca naquilo que não é para pecar. Aí você olha todo o seu corpo, você vai achando vários defeitos, várias lepras, e você fala: meu Deus, como é que eu posso estar na tua presença? Aí a gente não pode mesmo, porque até o final é uma luta para que a cura permaneça em nós. Você não é curado e no outro dia está tudo bem, vamos lá, não. No outro dia a enfermidade ela quer voltar, porque a nossa imunidade às vezes abaixa. A nossa imunidade às vezes abaixa porque a gente não tomou a injeção que é a palavra de Deus bem o suficiente, a gente não tomou a injeção, o antídoto que é a oração, que é Jesus, que é a palavra. Aí a gente fica com a imunidade baixa. Aí o que acontece? O diabo vem querendo colocar a enfermidade de novo dentro de nós. A enfermidade ela volta, ela volta, ela volta. Só que aí vem a palavra do Senhor e diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a gente recebeu uma cura e sabe de onde ela veio, o diabo não tem poder de trazer ela de novo. Mesmo que você esteja fraco, a palavra de Deus também diz que quando você está fraco é que você está forte. Se a tua fraqueza hoje está batendo na porta, querendo que a tua enfermidade volta, ela não vai voltar, ela não vai voltar em nome de Jesus. O diabo não vai dizer de novo para você: você está enfermo. Não, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que foi imolado antes de tudo, antes de eu e você existir. O Senhor Deus já tinha um livro de cada história de cada um de nós e já sabia o dia e a hora que você ia entrar neste lugar e ia ser curado por Ele. Permaneça na cura. Se a tua imunidade está baixa, vai para a palavra de Deus, fecha a porta do teu quarto, fala: Senhor, a minha imunidade está baixa, eu não posso estar no meio da multidão, porque senão eu vou pecar, eu vou cair de novo, a minha enfermidade vai ser a mostra outra vez. Vai para o teu secreto com Deus, vai para o teu secreto e peça para Ele: Senhor, não deixa o diabo colocar a enfermidade em mim de novo. Se a sua imunidade está baixa, dobre o seu joelho e receba a injeção dos céus. Se a tua enfermidade, se a tua carne treme pela enfermidade, que às vezes é o nosso pecado, se a tua carne chega a tremer pela abstinência, pela necessidade, vai acontecer igual aconteceu com esse cara. Vão levar você até Jesus, mas você precisa falar. Você precisa dizer, você precisa falar assim: eu não estou conseguindo, me ajuda. Eu estou precisando ir até Jesus, mas pelas minhas forças eu não estou conseguindo, a minha imunidade está muito baixa. Nem que você vá se arrastando, nem que você entre no seu quarto com dificuldades, mas Jesus, Ele quer nos curar. Ou igual eu disse para vocês, se a gente já está curado, mas tem dias que a nossa imunidade vai estar bem baixa. Tem dias que eu vou falar para você que, meu Deus, como é difícil ser homem e mulher de Deus. Tem dias que você anda na rua e você fala assim: meu Deus, eu não aguento mais ir para a igreja. Senhor, eu não aguento mais, para que isso? Para que? Eu vou trocar, não sei, não vou mais porque eu acho que não vale a pena. Não vale. Não vale a pena entrar dentro de uma igreja, não vale a pena mais ser cristão. Eu prefiro assumir minha enfermidade lá fora do que ficar na igreja dessa forma. Tem dias que você vai estar de saco cheio, que você vai querer conquistar tudo lá fora e vai querer se distanciar um pouco do reino de Deus. Mas é aí que mora o perigo. Se você querer distância da onde você recebe injeção todos os dias,
quando você ir para fora, você vai estar sendo alvo fácil para que a sua lepra, a tua enfermidade, ela volte. Mas o Senhor vai nos preparar para quando pisarmos lá fora, você esteja totalmente forte. Quando o apóstolo fala assim, eu fiquei 7 anos sem tocar em mulheres, eu penso, falo, meu Deus, o cara estava na fiação com Deus. E não é impossível. Não é impossível. O nosso pecado não pode nos vencer, a nossa enfermidade não pode nos vencer. As nossas dores não podem ser maior do que a vontade de estar com Jesus. As nossas dores, elas têm que nos impulsionar a estar com Jesus. As nossas dores, elas têm que saltar de alegria por saberem que Jesus é a nossa solução. Você tem que vir para a igreja falando assim, Senhor, eu vou lá mais uma vez porque eu sei que hoje eu tenho mais um pouquinho de cura para minha vida. Tem mais um pouquinho de antibiótico. Tem mais uma vez que eu vou falar, meu Deus, eu vou ser mais uma vez imunizado. Eu vou lá criar defesas para que quando o inimigo lance uma seta contra mim, bata e caia e não me atinja. Quando o diabo vir através de alguém até que seja perto de mim para lançar palavras que me deixam mal, quando lançar flecha vai bater nos meus ouvidos e não vai entrar no meu coração, eu não vou deixar nada mais ferir o meu coração. Eu não vou deixar que as pessoas me firam. Elas podem falar o que elas quiserem, mas não tem problema. Eu estou imunizado. Eu recebi a palavra de Deus no meu interior. E isso para mim já basta. Não me importa mais o que as pessoas vão falar de mim, pensar de mim. O que me interessa é que a palavra de Deus corre em mim. Que Jesus corre em mim, percorre em mim. Vocês querem receber antídoto? Querem receber uma injeção do céu? Quer, Vinícius? Bora. É tipo assim, ó. A gente tem a nossa carteirinha de vacina daqui da Terra. A gente tem a nossa carteirinha de vacina espiritual. Quando você aceita Jesus, você tomou a primeira dose. Tem que aceitar Jesus como seu único. Aí você vai. Aí Jesus vai te dar a primeira injeçãozinha. Tá lá bonitinho, mas ainda você tá bem fraquinho. Aí beleza, aí você começa a vir. Chega no outro dia, você recebe uma palavra que é logo 3: antitetânica, anti-sarampo, Você recebe várias. Aí você fala, nossa, fiquei melhor. Aí lá no céu, na sua carteirinha, marcou mais um aqui, tá quase completando. Aí você passa mais um tempo na igreja, você acha que você já tá bom. Aí quando você vai ver a palavra vem te confrontando uma outra coisa que tava aqui, você fala, tomei mais uma. Aí lá no céu registrou, recebeu o antídoto, ó, foi curado. Aí o anjo lá fica do lado de Deus, abre a carteirinha, Senhor Jesus, tá aqui, ó, Deus Pai, tá aqui, o cara recebeu todas, tá pronto? Tá pronto? Então beleza, agora vai lá e enche ele de dons, para que ele seja e para que ele leve esse antídoto para outras pessoas. Glória a Deus. Eu não sei quando é que nós vamos estar prontos. Eu costumo falar que eu nunca estou pronto, mas vai chegar um dia que vocês não vão estar aqui mais sentados, vocês vão estar com uma família. Amém. E vocês vão ser ministros de Deus. Você, a sua casa, seus filhos vão ser ministros de Deus. Glória a Deus. Quando a gente chegar lá, a gente tem que estar bom. Por isso que quando a gente é jovem, a gente tem que mesmo ser curado de tudo, para quando chegar nessa etapa da vida, você esteja, se segure na mão da sua esposa, do seu esposo, vamos fazer a obra de Deus. Amém. Porque agora a gente vai ser um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, você na sua. Nós vamos ganhar almas para Jesus. Nós vamos trabalhar para o reino, mas enquanto você é jovem, a gente está nesse período de vacina, porque depois chega um tempo que você não precisa mais tomar vacina. Quando você tomou todas que tem que ser tomadas, depois de vez em quando surge uma da gripe, igual surgiu essa daí.
Mas todas as vacinas que você toma desde criança, na sua adolescência, na sua juventude, já passou, está completo. Depois de mais velho, a gente não precisa ficar tomando mais vacina, acabou, só depois das criancinhas. E isso é a nossa vida com Deus, essa é a nossa vida. A gente entra na igreja e a gente vai recebendo várias vacinas, mas chega um determinado momento de maturidade com Deus que você não precisa mais, você já está da hora, e aí você vai, arruma a tua vida, você vai, arruma um emprego da hora, você começa a namorar e você casa, Deus tem algo lindo para você, porque você não precisa mais ser tratado. Agora Deus vai te usar para tratar vidas. Amém. Nós vamos chegar nessa etapa, Mateus, eu acredito nisso, eu creio muito nisso, que nós vamos, aqui do Strong Young, nós vamos ter frutos disso. Eu vou olhar um casal na igreja casado que saiu daqui, vou falar, meu Deus, é não Vitória, ô glória lá, agora só seguir a vida e fazer a obra de Deus e mais nada. Mas até lá, nós precisamos nos abrir para as curas que Jesus tem para nós. Nós precisamos ser curados. Não queira iniciar nada assim, sem ser curado. Sem ser curado, nós precisamos iniciar qualquer tipo de relacionamento curados, para que seja, sabe, aquilo que Deus quer. Nós precisamos assim estar limpos, sabe? Vamos. Aí tudo flui. Mas até lá a gente precisa receber curas. Eu falo para Jesus, Senhor, me cura todo dia, me limpa todo dia, me arruma aí todo dia, dá um tapinha aqui, Jesus. Né? E eu peço muito isso para Deus, muito. E é tão engraçado que eu peço isso já faz bastante anos, viu, Mateus? Não é que Jesus não faz nada, Jesus não faz nada. Eu já peço. É que tem bastante coisa. É bastante vacina pra tomar. Exatamente. E eu peço isso, faz tempo aí. É isso mesmo. Só que, pra você ver, eu tô aqui no tabernáculo já fazer 7 anos. E desde que eu peço isso, as pessoas chegam em mim e falam, nossa, você tá diferente, você mudou ali, você mudou aqui. E eu falo, nossa, nem percebi. Não é porque tipo, nossa, nem percebi, mudei. Não, porque realmente você vai pedindo para Jesus e quando Ele muda mesmo, não é algo que você força. É algo que Ele vai tirando. E quando você vê, você fala, nossa, mudei mesmo. Aí as pessoas vêm falar, nossa, você mudou. O Mateus já falou isso pra mim. O Mateus falou isso pra mim hoje. Tá quanto tempo na igreja? 10 meses? Vai fazer 1 ano, né? Vai fazer 1 ano. Então, aí o Mateus falou pra mim, nossa, quando você entrou na igreja agora, em meses já é outra pessoa. Aí você fala, será? Você fala, não, deve ser mesmo. Mas é o próprio Jesus, é o próprio Espírito de Deus. Vocês não têm noção como eu amo isso daqui. Cara, mano, isso daqui é sensacional. E tipo assim, eu gosto de aprender isso daqui, não porque tipo assim, eu vou aprender pra pregar, vou aprender pra dar aula pros jovens, pra mostrar que eu sou sensacional e que eu conheço o grego, o aramaico, o hebraico, que eu conheço todas as versões da Bíblia. Não, eu gosto de conhecer isso daqui porque eu tô conhecendo a pessoa que me fez. Eu tô conhecendo a pessoa que me formou. Eu tô querendo estar mais perto dele. É isso, eu quero conhecer isso daqui pra mim ser transformado. Pra depois, sei lá, quem sabe um dia ele me use pra transformar outras vidas. Mas primeiro isso daqui é pra transformar a minha vida. Primeiro é isso daqui pra mim limpar os meus ouvidos. Isso aqui pra mim é pra mim limpar a minha boca. É pra mim falar aquilo que Ele quer que eu fale. Porque às vezes Deus fala pra mim falar algumas coisas e eu não falo. Isso acontece muitas vezes. Não, Senhor, não quero falar isso, vou ficar quietinho no meu canto, não tenho nada a ver com a história. E eu falo isso para Deus muitas vezes. Eu falo, não tenho nada a ver, para que eu vou abrir minha boca e falar isso? Tem gente até que fala assim, a minha irmã fala muito isso, é muito ignorante, a Natália. Não, o Gabriel é muito grosso, o Gabriel é muito ignorante. Não sei dizer aqui. Aí teve uma situação que aconteceu aí com ela e eu fui ignorante. Aí ela, é verdade, eu falei, tá vendo? Eu preciso falar que eu sou ignorante, eu não sou ignorante, eu mando a real. E se você gostar, gostou, não gostar também, Deus que te tenha. Não posso ser justo. Não, mano, aí eu falei pra ela, você é muito ignorante. Eu falei, não, tô ouvindo aqui, ó, eu vou falar, Falei, não, para. Aí ela, não, é verdade. Eu falei, então, eu não sou ignorante, entendeu? Eu só sou ignorante. Eu só sou ignorante, vamos lá, só sou ignorante quando é necessário, que você precisa dar um corte. Quando precisa dar um corte, filho, aí é pum. Mas senão eu sou o mais besta da terra. Então é isso. Então nós temos que amar a palavra de Deus. Estar aqui na escola bíblica para nós não tem que ser um sacrifício. É verdade. Tem que ser da hora. Tem que ser legal pra caramba. Você tem que gostar.
tem que amar Jesus. Entendeu? Se você ainda não tem isso, essa vontade de estar aqui só para aprender mais um pouquinho, é claro que eu não sou um apóstolo Gilson da vida, eu sou um Lucas Camargo, eu não sou um Marco Leopardo. Mas eu tenho certeza que alguma coisinha entrou aí hoje. Nem que seja uma vírgula, alguma coisa entrou. E pra gente finalizar, eu não sei nem que oração, eu sei que o Lucas Camargo termina mais tarde que a gente. Eu queria que... Que horas? 10h53. A gente começou mais tarde também, né? Eu queria que alguém abrisse em Lucas, capítulo 24, verso 35. Pode ser a Larissa. E aí eu queria que o Léo abrisse em 1 Coríntios 16, 9. E aí eu queria que a Vitória abrisse em Lucas capítulo 1, verso 64. A Larissa abre em Lucas capítulo 24, verso 35. O Léo em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. E a Vitória, Lucas capítulo 1, verso 64. Peraí, todos acharam? Achou? Achou, Léo? Larissa? Então lê a Larissa primeiro. Então, 2 lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como eles o identificaram quando partiu o pão. Continua. Falavam ainda estas coisas, quando o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, mas como vedes, eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. Não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para eu comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e favo de mel. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois lhes disse: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que cumprisse tudo que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento e compreenderam essas escrituras. Até aí. Repete de novo esse último verso. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. Então aqui a gente vê uma abertura, um efatá de Deus no entendimento. O Senhor Jesus estava ali com os discípulos, igual ela leu. Depois que ele ressuscitou, ele apareceu, pá, tem um peixinho aí, rapaz. Não, vamos lá então. Pegou o peixe lá, estava ali, ressurreto. E aí ele pega no final e fala, depois que ele falou tudo isso, ele falou: então que se abra o entendimento de vocês para compreender as Escrituras. Então que se abra o entendimento de cada um de vocês para compreender as Escrituras. O Senhor Deus tem novos lugares para vocês com relação à palavra dele. Eu vou colocar vocês para dar aula, como eu estava falando aqui no começo, alguns de vocês, mas eu preciso enxergar em vocês isso. Enxergar vocês, não, eu quero. Não, eu quero que isso aconteça comigo. Porque às vezes a gente lê e não vem nada, né? Às vezes a gente está lendo a Bíblia, legal, só li. Mas o Senhor vai abrir o nosso entendimento. E você vai ver que quão maravilhoso é isso, porque você vai começar a falar coisas que é totalmente do céu. Você vai falar, mano, que louco. A gente viu o Léo me ensinar aquele dia na Vitória, foi forte demais, foi lindo demais. Então Deus tem isso para as nossas vidas, Ele quer usar a nossa boca. Mesmo com a gente tendo pouco entendimento, mas que talvez já seja o suficiente para fazer aquilo que Deus quer. Talvez você pode falar assim, eu sei tão pouco, eu sei só o verso, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo bem, mas o Senhor quer te usar no Senhor é meu pastor e nada te faltará. Se você só sabe isso, deixe o Senhor te usar nisso. Mas Ele quer abrir o seu entendimento para que você entenda mais e mais as Escrituras. Amém? Lê o Léo agora. Porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo chegar, tomai providências para que ele não tenha nada que recear entre vós, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o menospreze,
mas encaminho em paz, para que venha até mim, pois espero com os irmãos. Quanto ao meu irmão Apolo, pede-lhe muito que fosse até vós com os irmãos, mas ele não quis ir agora de modo algum. Irá, porém, quando tiver oportunidade. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sedes fortes. Lê o primeiro verso de novo. Só o primeiro. Porque me foi aberta uma porta grande e promissora, e há muitos adversários. Se abriu uma porta para o apóstolo Paulo. Essa porta que se abriu para ele não tem nada a ver com bens materiais, tá? Essa porta que foi se aberta para ele, para o trabalho, é na questão da pregação do Evangelho. E ele viu uma oportunidade aonde ele estava, porque ele escreveu uma carta para a galera dele que estava em Corinto, para o pessoal que já andava com ele, então ele estava escrevendo e enviou para lá. E ele escreveu, enviou, e ele disse que aonde ele estava, a porta se abriu para a pregação do Evangelho. E eu quero falar para vocês que esse efatá da porta se abrir vai acontecer. Alguém que está trancado para o Evangelho do Senhor vai abrir a porta. E você vai chegar aqui e vai falar assim: meu, a porta abriu. Eu consegui falar de Jesus para aquela pessoa. Eu consegui falar de Jesus, eu consegui pregar o Evangelho, porque eu percebi uma porta aberta e foi Deus que abriu essa oportunidade para mim. Isso vai acontecer com a gente. E vai ser uma oportunidade de você usar a sua boca para pregar o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, era essa oportunidade que ele queria, esse tipo de porta aberta. Onde estava abrindo, ele ia, viajava mesmo, falava de Jesus, estava nem aí, vamos embora. Ele viu uma porta aberta, ele pegava o barquinho, estava lá, daqui a pouco ele estava aqui, estava acolá, e ele não perdia a oportunidade de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Essa porta também vai se abrir para vocês. Agora a Vitória, para a gente finalizar. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava louvando a Deus. Deu o resto? Lê de novo. Não, lê de novo. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava louvando a Deus. Lê mais alto. Oitavado, você quer? E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. Quem sabe com quem que aconteceu isso? Onde está escrito? Lucas capítulo 1, verso 64. Lê de novo, Vitória. Lê de novo, só isso, hein? Senão você vai entregar. E sua boca foi aberta imediatamente, e soltou-se sua língua, e ele falava, louvando a Deus. Na sua tradução tá ele, né? É. Calma aí, deixa eu só ver aqui. Só um minuto. Quem falou isso foi o nosso amigo quem? Só um minutinho. Fala o verso 63, né, Beata? Quem louvou a Deus aí? Foram duas pessoas que a língua as embaraçou e louvou a Deus porque o menino nasceu. Zacarias e Isabel, os pais de João Batista. Aqui está falando de João Batista. Eles colocaram o nome dele de João e imediatamente eles louvaram a Deus por aquele menino, porque eles sabiam quem seria aquele menino. Então nós precisamos ter isso também nas nossas vidas. Nós precisamos abrir a nossa boca para adorar mais a Deus. Às vezes você chega aqui na igreja,
não vou conseguir louvar hoje, não vou conseguir adorar hoje. Ou às vezes você só faz isso aqui na igreja, lá na sua casa não faz. Nós precisamos louvar a Deus. Quer falar? Eu queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive essa última semana. E foi uma experiência que fazia muito tempo que eu não vivia com Deus. E foi um dia que eu não estava muito bem. Então por que eu estou falando isso? Porque veio muito como que eu vivi. Eu não estava muito legal naquele dia e eu trabalho na recepção lá da empresa. E chegou uma moça que ela estava pedindo uma homologação, né? Ela queria dar baixa na carteira para sair da empresa. Aí eu falei, espera um pouquinho que eu vou chamar a moça que faz isso e ela vai te atender. Ela, não quero agora porque eu preciso ir embora, eu não gosto de ficar muito na rua, eu tô com depressão, eu quero ir embora e tal. Eu falei, mas ela veio aqui, tá. Aí eu falei, eu vou chamar a moça. Aí tá, enquanto a moça não vinha, eu avisei a mulher, e ela ficou lá sentada no sofá na recepção, tava ela e o marido dela. Aí eu tava assim, né, distraída, e eu peguei ali pra mulher. A hora que eu olhei pra mulher, é como se Deus falasse assim, tá, e aí, você não vai fazer nada? Porque eu tava no meu ambiente de trabalho, tem câmera pra todo lado, eu falei, o que que eu vi? Ela não era mais da empresa, então ela não podia entrar na empresa novamente, entrar lá pros fundos, né? Aí eu, Deus, você não vai fazer nada, você vai deixar essa mulher embora do jeito que ela tá. Mas o que eu vou falar hoje pra mulher? O que eu vou falar agora, no momento que eu tô? Aí é como se Deus falasse, então tudo bem. Aí tá. Aí passou uns 5 minutos, falei, melhor eu falar com essa mulher, porque depois quando eu sair daqui... Aí eu fui escondido, peguei um crachá de visitante pra ela, entreguei pra ela, falei, você pode ir ali no refeitório comigo? Um minutinho, ela, no refeitório? Aí eu falei, Aí eu deixei o marido dela lá. E, gente, o casal tava assim... jogado às traças, sem motivo pra nada, que a mulher já tinha uma cara de abatida, tava com cara de sofrimento, vocês tinham que ver o estado que eles estavam. Aí entrei com ela pro refeitório, sentei, aí eu perguntei o nome dela, ela falou Nayara. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha Nayara, eu sou cristã. Eu nem terminei de falar, eu sou cristã, essa mulher começou a desabar de chorar no refeitório, todo mundo olhando, eu falei, Deus, Senhor, E agora? que situação. Aí ela falou assim, eu tô um ano com depressão e todo mundo da igreja que eu fazia nunca nem ligou pra mim pra perguntar como eu tava. E eu sabia que uma hora Deus ia me dar uma luz no fim do túnel, tal, que não sei o que. Muito obrigada. E eu não tinha falado nada. Eu nem comecei a falar. Aí ela me falou assim, olha Nayara, Deus colocou no meu coração que o que o Senhor tem pra você, eu falei na autoridade de Deus. Eu não estava bem, mas eu juntei os meus cacos, né? E subi pra arena, igual o pessoal fala, pra lutar por uma vida. Aí eu peguei e falei pra ela, olha Nayara, eu não sei da sua história, eu nunca te vi aqui, mas o Senhor tem vida pra você. E eu tenho certeza que hoje, você ter vindo aqui, você não veio pedir uma homologação, você veio pra um divisor de águas, porque Deus vai mudar a sua história. Falei pra ela. E ela começou a chorar, gente, ela chorava muito. Eu falei, eu vou te dar o meu telefone, eu vou entrar em contato com você todos os dias pra saber como você tá. Eu vou te dar o endereço do lugar que eu congrego e você vai lá. O dia que você pisar naquele lugar, a sua vida vai mudar. E aí eu creio. Falei, então você vai voltar pro seu lugar e você vai falar pro seu marido que hoje a história de vocês vai mudar. E é pra você ir, tá bom? Ela, tá bom, enxugou as lágrimas, todo mundo olhando pra mim. O que essa menina tá falando? Aí tá, a mulher atendeu ela, foi embora. Peguei o telefone dela, entrei em contato com ela e tal. Aí ela, tô aqui fazendo crochê porque eu tô acelerando as coisas, porque eu tô indo comprar um vestido porque eu quero ir pra igreja. Ela falou, porque eu quero ir pra igreja. Tava toda animada e tal, enfim. E 3 dias ela me chamou seguida e falou assim, Larissa, eu tô muito bem, muito obrigada, eu tô feliz. Ela já não levantava pra fazer nada dentro de casa. Raramente ela se arrumava, tomava banho, tava num estágio de depressão lá embaixo. Eu entendo que depressão hoje as pessoas falam que é a doença do século, mas eu sei que tem muita coisa espiritual por trás do que ela tá vivendo, né? E eu falei, não aceito isso sobre a sua vida, eu não aceito. Mesmo não te conhecendo, eu não aceito. Porque você é uma alma. E o prazer de Deus é que você se salve, não que você se perca. E ela falou assim pra mim, agora eu vou levantar, eu vou fazer janta, eu vou fazer as coisas dentro de casa. Eu praticamente não falava com meu marido, eu entrava em casa, tomava banho, deitava, e eu deixava o meu filho se virar, ele se virar. Eu já não tinha mais sentido em viver. E aí eu falei, então tá bom, então eu te espero na igreja. Eu acho que ela vai vir hoje, se ela não vier, ela vai vir no próximo domingo. Mas ela tá muito feliz, ela tá muito em paz, assim, com paz de espírito mesmo. Eu falei, é isso que eu quero viver.
depois dessa experiência, eu falei, eu quero viver isso na minha vida, por mais que eu não esteja bem. Eu conheço um Deus que transmite e traz vida para as pessoas, então eu quero transmitir isso. É exatamente isso que a gente falou hoje. O papel da Larissa que ela fez era um papel de discípulo de Jesus. Ela conversou com a mulher e ela falou, você não está bem, tá? Eu vou te dar um endereço da onde eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa por você. É como se a Larissa fosse um Pedro, um João, pegasse na mão de um enfermo e trouxesse até Jesus. E quando a gente não está bem, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Não, eu vou falar o que está aqui, mas o efeito final, a cura final, a realização final é Jesus que vai fazer. Então ela tem que vir aqui para ter essa cura, né, esse encontro com Jesus. Mas vai chegar um dia que a gente vai estar tão bem, que nem ela falou, não estou bem, então eu trouxe ela para cá. Mas o dia que a gente estiver totalmente bem, a cura acontece ali na hora, através da nossa vida. Eu creio nisso. Porque realmente hoje o que a gente sabe fazer é chamar o pessoal para vir aqui. Vamos lá na minha igreja, vamos lá na minha igreja, mas da gente mesmo não sai nada. Tem que sair ainda. Da Larissa saiu, ela falou, você vai falar para ele, você não vai ficar, ela já mudou a vida dela, ela já levantou da cama, ela já foi fazer janta, ela já quis ir comprar roupa, ela já se arrumou, alguma coisa já está acontecendo. Mas quando ela entrar aqui, eu creio em nome de Jesus, vai ser concluído alguma coisa. Nós não devemos ficar só nesse falar. Nós devemos fazer esse papel de falar, vamos até lá, muda a sua história, muda a sua vida. A gente tem que ter um efatá na nossa boca e falar mesmo, entendeu? Falar, porque isso é muito bom, é muito bom ser alguém na vida de alguém, é muito bom você se sentir prestativo para Deus, não para o homem, para Deus. Não estou enchendo o banco de igreja, eu estou enchendo o céu. A gente tem que ter essa visão de que eu quero encher a minha igreja, não, eu quero encher o céu, assim como eu, um dia fui convertido, a gente também tem que ter isso no nosso coração. Isso que a Larissa fez é exatamente a história que a gente viu hoje. As pessoas levaram ele até Jesus, Jesus o curou, e é isso que vai acontecer com essa mulher, eu creio. Ela vai ser curada completamente. E se ela entrar nessa igreja aqui, em nome de Jesus, ela vai ser curada. Mas também se não vir, a palavra que a Larissa lançou vai fazer alguma coisa lá também, em nome de Jesus. Então esse é o nosso papel. Nós temos que ser curados, mas também nós temos que curar outras pessoas. E se a gente não conseguir ajudar outras pessoas, pega na mão dela e traz ela para essa igreja. Vamos lá, eu não sei nem te ajudar não, mas eu conheço um Jesus que sabe. Vamos lá, rapaz, Jesus está lá. Estou falando que Jesus está lá e que Jesus cura. Jesus cura, Jesus transforma. Então é isso. Então uma porta se abriu para o apóstolo Paulo, assim como se abriu para Larissa. Se abriu para Larissa uma porta de trabalho para a pregação do evangelho de verdade, para a cura ali. A porta se abriu e Deus falou para ela, você não vai fazer nada, eu estou abrindo para você uma chance de você derramar algo que você tem aí, por mais que não esteja nada bem, mas você tem sim algo aí, nós temos, quando a gente não está bem, a gente tem algo sim para derramar, a gente tem algo, cada um de nós tem alguma coisa para falar, não é impossível que nós não temos algo para falar para alguém que precisa, ainda mais quando a gente não está bem, o Senhor nos usa quando nós não estamos bem, eu tenho plena convicção disso. É igual eu falei para vocês, quando a gente acha que está fraco, que está tudo ruim, automaticamente vem uma força, e você fala, meu Deus, eu não estava bem para fazer isso, mas eu fiz. É o Espírito Santo de Deus, não tem outro. Então vai se abrir portas para vocês, pessoas vão chegar. Nós temos que abrir nossa boca para agradecer a Deus e louvar a Deus. Nós temos que abrir a nossa boca para tudo isso, nós temos que abrir o nosso entendimento, e é tudo isso que vai acontecer com a gente. Seus ouvidos vão se abrir para ouvir a voz de Deus, e a sua boca vai se abrir para falar aquilo que Deus quer. E essa cura vai acontecer, amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Greatest love of all will make me happy.